Amém, igreja. Amém, Jesus. Quem achou o texto sagrado, diga glória a Deus. Glória a Deus. São João, capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. Vamos ler. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Grita, meu Deus, fala comigo através da tua palavra, porque o teu servo ouve. Pode sentar e glorificar a palavra de Deus. Jesus está ensinando os discípulos, falando de quem? Nestas últimas instruções de Jesus aos discípulos, Jesus está falando do Espírito Santo. Veja que Jesus repete, reforça a promessa do Espírito Santo. No capítulo 14, aleluia, de João também, Jesus fala abertamente sobre o Espírito Santo de Deus. Fala abertamente para os seus discípulos sobre o Consolador. Aleluia. Quando Jesus estava falando com os seus discípulos que ele tinha que ir embora, mas que deixaria o Consolador convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia. Jesus consolando os seus discípulos, que já ficaram tristes quando disse que ia partir, mas Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não podemos confundir, porque está um monte de gente aí confundindo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é qualquer espírito. O Espírito Santo de Deus é a presença viva em verdade de Jesus Cristo dentro da igreja.
a presença viva de Jesus Cristo dentro do crente, dentro do servo de Deus e da serva de Deus, que atende e a compreende e aceita o seu ensinamento. Veja que não é qualquer espírito, tem muita gente confundindo. O Espírito Santo de Deus jamais vai fazer morada em templos sujos. O Espírito de Deus é santo, o Espírito de Deus é o Espírito de verdade, e Ele sempre nos guiará em toda a verdade, sem mentira nenhuma. Esse é o Espírito Santo de Deus. Se alguém diz que tem o Espírito Santo de Deus e anda na mentira, não está sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém diz que tem o Espírito Santo de Deus e a sua vida não é conforme ao mandamento de Deus, a palavra de Deus, as instruções do Senhor Jesus Cristo, então não é o Espírito Santo de Deus este que Jesus está pregando para os seus discípulos, está pregando para a sua igreja, e está dizendo que este Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, nem o conhecer, que Jesus está dizendo, mas habitará convosco. Então veja, se verdadeiramente esse Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja, então a igreja é guiada na verdade. Aleluia, glória. Está compreendendo? Quem está compreendendo, diga amém. Amém. Então o Espírito de Deus guia em toda a verdade. Espírito de Deus não é um espírito de mentira, é um espírito de verdade. O Espírito de Deus não é um espírito do engano, é um espírito de verdade. O Espírito de Deus não é um espírito, vamos se dizer assim, de fraude, mas é um espírito de verdade. Então ele vai guiar a igreja na verdade. Jamais que o Espírito de Deus, que habita em mim, que habita em você, que habita na igreja, vai deixar a igreja, vai deixar o crente andar de qualquer jeito. Jamais. Este Espírito Santo de Deus, este Espírito que Jesus pregou, jamais ele vai concordar com o nosso erro. Veja que ele nos ensinará, disse Jesus. Ensinará ao quê? Ensinar como adora o Senhor Jesus. Ensinará o quê? Ensinará como se serve ao Senhor Jesus. Este é o Espírito Santo da verdade. Glória a Jesus, glória a Deus. E este Espírito de Deus só faz morada na vida do crente que guarda o mandamento de Deus. E este Espírito está na vida da igreja que guarda o mandamento de Deus, porque se não guardar a palavra, se não guardar o mandamento, este Espírito Santo está longe. Preste atenção. Livro de João, no capítulo 14 e no versículo 21, a Bíblia diz: aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, houve dúvidas ali no meio. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ei, maravilha! Espírito de Deus habita no crente que guarda o mandamento. O Espírito de Deus habita no crente que ama Jesus. O Espírito de Deus habita no crente que ama Deus. O Espírito Santo de Deus habita no crente que guarda o mandamento de Deus. E a Bíblia deixa claro que Jesus diz: e faremos nele morada. Ei, maravilha! Morada do Espírito Santo. Quem é morada de Deus aí, diga amém. Morada do Espírito Santo, morada de Deus, morada de Jesus, que habita dentro do crente que guarda o mandamento. E não me venha com historinha dizendo que tem o Espírito Santo de Deus e não quer compromisso com a palavra. Não tem como. Aleluia. Este Espírito aqui não. Este Espírito Santo não dá para ter ele sem guardar o mandamento. Este Espírito Santo não dá para ter ele sem aceitar as regras, as normas, a conduta de que Jesus nos ordenou dentro da sua palavra. Morada de Deus é aquele que guarda o mandamento de Deus. O Espírito de Deus não é o Espírito do mundo. O Espírito de Deus não é o Espírito mundano. O Espírito Santo de Deus não é o Espírito de fofoca. O Espírito Santo de Deus não é o Espírito de chocarrizes. O Espírito Santo de Deus não é o Espírito Santo de dancinhas mundanas. É o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus não é o espírito de louvores mundanos. O Espírito Santo de Deus é o espírito de louvores e cânticos e hinos espirituais que agradam a Deus. Não confunda, nem todo movimento é Jesus no meio. Não confunda, nem todo barulho é o Espírito Santo de Deus no meio. Cuidado para não ser enganado. O Espírito é o Espírito de verdade. E o que é que ele faz? Ele consola. E o que é que ele faz? Ele ensina. E o que é que ele faz? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas orações, porque a Bíblia diz que não sabemos pedir como convém, mas o Espírito
Espírito ajuda nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. E o que é que o Espírito Santo de Deus faz? Santifica a igreja. E o que é que o Espírito Santo de Deus faz? Revela também a igreja. Porque se não havendo profecia, o povo se corrompe. Então o Espírito de Deus se manifesta, trazendo as revelações e os ensinamentos de Deus no meio da igreja. É ensinamento conforme a palavra de Deus e não conforme a palavra dos homens, conforme o mandamento de Deus e não conforme o mandamento dos homens. O que é que o Espírito Santo de Deus faz? João capítulo 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo, ele convencerá. Jamais o Espírito de Deus vai concordar com o meu erro. Jamais. Esse não é o Espírito Santo. Nunca. Jamais o Espírito Santo de Deus vai concordar com o seu erro. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz o quê? Convencerá o mundo. Jamais o Espírito Santo de Deus vai se conformar com o mundo. O Espírito Santo de Deus não se conforma com o mundo. Ao contrário, ele quer convencer o mundo. Ele quer convencer que o pecado mata. Ele quer convencer que o pecado é morte. Ele quer convencer que o mundo é perdição. Este é o Espírito Santo da verdade que Jesus pregou. Quando ele vier, convencerá o mundo. O Espírito Santo de Deus pregando para o mundo, que tipo de mensagem seria? Deus é contigo? O Espírito Santo de Deus pregando para o mundo, que mensagem seria? Deus vai te dar um carro, uma Ferrari. O Espírito Santo de Deus pregando para o mundo, a mensagem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que mensagem seria do Espírito Santo de Deus para uma pessoa que não quer compromisso nenhum com Deus? Fica do jeito que está. Não! Vive da maneira que está. Não! Esse não é o Espírito Santo de Deus que eu conheço. O Espírito Santo de Deus que eu conheço e que Jesus pregou, que ele habitará conosco, ele convencerá. Ele chega convencendo: olha, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Olha, essa vaidade não agrada a Deus. Olha, essas pinturas não agradam a Deus. Olha, esta lascívia não está agradando a Deus. Olha, estas roupas mundanas não estão agradando a Deus. Olha, essa conduta mundana não está agradando a Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus convencendo, falando, testificando, querendo que o mundo se converta, querendo que os mundanos se convertam, para não serem condenados por causa do pecado. Convencerá o mundo. Ele convencerá. O Espírito Santo, ele não julga, ele não acusa ninguém.
Porque tem pessoas que dizem: o Espírito Santo de Deus estava me acusando. O Espírito Santo não acusa, o acusador é Satanás, é o diabo que acusa. O Espírito Santo convence. Deu para compreender? Quem compreendeu, diga amém. O Espírito Santo de Deus, ele convence. O acusador é Satanás. E nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada que comprova com isso, que o diabo é que acusa. O diabo é que muitas vezes vem acusando um e outro de alguma coisa. Glória a Jesus. Mas o diabo acusa não é para se arrepender. O diabo muitas vezes acusa é para envergonhar. O diabo muitas vezes acusa para desfalecer ou para se condenar a si mesmo. Isso é um inferno, isso é o diabo. Mas o Espírito de Deus convencerá. Está no livro do Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 8 e 9. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. E no versículo 10 também: mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra com seus anjos, foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo é que é o acusador. O Espírito Santo, ele convencerá. O Espírito Santo te convence. O Espírito Santo te converte. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo nos converte. O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo nos alinha. O Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus. Glória a Jesus. Então, quando o Espírito Santo estiver falando com você, não diga que ele está acusando, diga que ele está te alertando, diga que ele está te convencendo, diga que ele está dizendo que não está agradando a Deus. Mas acusar não, acusar é o diabo, o acusador é Satanás, e este já está derribado, já está julgado, como diz aqui, porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Não crer em Jesus é pecado, e um pecado terrível. Não crê nas coisas de Deus. Do pecado, porque não crê. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus cumprindo toda a justiça de Deus aqui nessa terra, cumprindo toda a lei, pregando o Evangelho, se entregando na cruz do Calvário, aleluia, e a sua ascensão aos céus, e esta justiça foi cumprida por Jesus. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe das trevas deste mundo? Satanás. Foi lançado, lá onde nós lemos do Apocalipse, foi lançado, não mais se achou seu lugar no céu. O acusador foi derrubado por terra. Então não deixe o diabo te acusar por qualquer coisa. Então não deixe o diabo te acusar por aquilo que você praticou lá atrás, porque hoje nós estamos perdoados por Jesus Cristo. Não deixe o acusador te trazer à memória pecados que ficaram para trás antes de se entregar, antes de aceitar a Jesus, porque agora hoje que
perdoou foi Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não dê ouvidos ao acusador, dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que convencerá. Amém, igreja? Quem compreendeu a palavra nesta noite, diga glória a Deus. Neste culto de ensinamento, diga glória a Deus. É o Espírito Santo que nos convence. É este Espírito Santo de Deus que nos convence. Não temos que tomar muito cuidado, porque tem um outro espírito semelhante. Eu já até preguei isso aqui para os irmãos na Santa Ceia. Tem outro espírito diferente. Ele é idêntico, mas não é. Parece ser, mas não é. Tem o mesmo evangelho, tem a mesma, vamos se dizer assim, a mesma aparência, mas não é. Cuidado, é o espírito do engano, o espírito do mundo. O Espírito Santo de Deus jamais vai concordar com coisas fora da palavra de Deus. Cuidado para não ser enganado. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de santidade, é o Espírito não de rebelião. O Espírito Santo é o Espírito de obediência às coisas de Deus. Jesus chegou até mesmo a dizer que o Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu. Então o Espírito Santo de Deus também nos leva a adorar a Jesus. É adorar a Jesus, não é adorar-se a si mesmo, não é adorar aos outros, mas adorar a Jesus. Não podemos nos confundir, porque o Espírito Santo de Deus é claro quando nos ensina as verdades de Deus. E para concluir, eu tenho que ler este versículo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 2, 3 e 4. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O que nós vemos mais hoje em dia é isso. É o povo se apartando da simplicidade de Cristo. É o povo se apartando da simplicidade do Evangelho. O Evangelho que pregam hoje não é mais um Evangelho simples. Não é mais um Evangelho de arrependimento, de santidade, de obediência. Não, é o Evangelho do glamour. É o Evangelho da glória deste mundo. Cuidado. E muitos têm se apartado da simplicidade que há em Cristo Jesus. Começa-se pelos cultos. Começa-se pelos cultos. Os cultos não é mais o culto simples. O culto, se não tiver dança, não parece que é mais culto. Para eles, o engano, o espírito do engano. Mas o culto simples, qual é o culto simples? O culto simples é este culto. Este culto que nós apresentamos a Deus, o louvor de adoração a Deus. Não se precisa apagar uma luz para sentir o Espírito Santo. Não se precisa colocar uma luz piscando. Não se precisa arrancar o púlpito da igreja e fazer um palanque. Não se precisa arrancar, aleluia, a decoração da igreja para colocar um tambor de óleo, de pá, de casa noturna. Já começa-se por aí.
o povo se apartando da simplicidade de Cristo. Aleluia, glória. Nunca se aparte da simplicidade do culto, nunca se aparte da simplicidade do Evangelho, nunca se aparte da simplicidade de Jesus, porque o crente salvo em Jesus Cristo, ele é simples. E essa serpente, essa bichinha aqui, antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, está enganando uma multidão. Estão se apartando da simplicidade de Cristo. Antes era o culto. Parece que o culto não está fazendo mais efeito. Vamos colocar a campanha. Parece que as campanhas não estão fazendo mais efeito. Vamos colocar shows. E aí vai inventando. É só invenção. Mas o que está na Bíblia é o culto racional de adoração a Deus, onde se abre a harpa cristã e se louva o hino 15, e o Espírito de Deus se manifesta dentro da igreja, onde se abre a harpa cristã para adorar a Deus com cântico, com hino espiritual a Deus. O movimento é diferente, meu irmão. O movimento é diferente. O movimento do glamour e da glória e da soberba é totalmente diferente. O movimento do glamour, da glória e da soberba, da arrogância, é para si mesmo, é para se apresentarem a si mesmo, é para louvarem a si mesmo. Mas a simplicidade do Evangelho é diferente. A glória é para Jesus, o louvor é para Jesus, a adoração é para Jesus, a glorificação é para Jesus, aleluia, as palmas é para Jesus. É totalmente diferente. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Atento, irmãos, atento. Outro Jesus, outro Evangelho, outro Espírito. Presta atenção, outro Espírito. Esse outro Espírito está por aí. Esse outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus, está por aí. Este outro Espírito que não é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da serpente, da antiga serpente chamada Diabo e Satanás, enganou Eva lá, está aí com a sua astúcia, tentando enganar para corromper os sentidos dos simples que estão vivendo um Evangelho genuíno. Cuidado para não ser corrompido, cuidado para não se corromper, cuidado para não entrar no movimento mundano, cuidado para não entrar no Evangelho anátema. Outro Evangelho prega-se este Espírito que não é o Espírito Santo. Outro pregação prega, outro Jesus prega que não é o verdadeiro Jesus Cristo, que o apóstolo João diz na primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 20: e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cuidado para não ser corrompido, cuidado para não se corromper com o mundo, com as coisas que não agradam a Deus. Vamos permanecer na simplicidade. Não precisa se mudar nada. As campanhas parecem que não fazendo mais efeito, agora é série.
virou novela, virou filme, agora é série tal, agora é série. Pelo amor de Deus, vamos ficar com o culto. Pelo amor de Deus, vamos ficar com a palavra. Pelo amor de Deus, vamos ficar com a Bíblia. Pelo amor de Deus, vamos ficar com Jesus. Pelo amor de Deus, vamos ficar na santidade, vamos ficar na simplicidade, vamos ficar na palavra. Vamos ficar na palavra. Não se confunda, não se corrompa, não se conforme. Coloque-se de pé, vamos orar. Para que Deus venha nos livrar e nos dar cada vez mais deste Espírito Santo sobre a nossa vida, para não sermos enganados, para não sermos confundidos por ninguém, para não sermos corrompidos nem pelo dinheiro, nem pela prata, para não sermos corrompidos nem pela fama, para não sermos corrompidos pelo conhecimento, pelo ser conhecido. Vamos orar para que Jesus nos guarde deste evangelho corrupto dos homens que estão pregando por aí. Começa dando glória, glória, glória a Deus. Meu Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha nos guardar, Senhor, deste evangelho maldito, deste espírito maligno, maldito. Em nome de Jesus Cristo, vem guardar a tua igreja da serpente. Saia, serpente enganadora. Sai, serpente enganadora. Sai, Satanás, do engano dos meus caminhos. Saia dos caminhos deste irmão. Saia dos caminhos desta irmã. Saia dos nossos caminhos. Sai, Satanás, do engano. Sai, Satanás, da corrupção. Sai, Satanás, da soberba, da vanglória. Em nome de Jesus, meu Deus, guarda a tua igreja. Me guarda, guarda este povo, guarda este irmão, guarda esta irmã. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, meu Pai, a permanecer na simplicidade do Evangelho, na simplicidade da palavra, na simplicidade de Cristo. Nos ajuda, Senhor Jesus, a permanecer no Evangelho simples, na palavra simples, na doutrina simples do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê mais do Espírito Santo, que o Senhor dê mais do Espírito Santo à igreja, que o Senhor dê mais do Espírito Santo a este irmão, que o Senhor dê mais do Espírito Santo a esta irmã, que o Senhor me dê mais do Espírito Santo, ó Deus, na minha vida, na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, para não sermos confundidos nem enganados, meu Pai, pela serpente chamada diabo e Satanás. Guarda nosso coração, guarda nossa mente, guarda nossa vida, ó Deus, deste engano, desta soberba, deste clamor mundano, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nos ajuda a nos humilhar ainda mais na tua presença, a nos humilhar cada vez mais na presença do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, sustenta-nos em tuas mãos santas, em nome de Jesus.
para não perecermos, meu Pai, em nome de Jesus, em tempo nenhum, Senhor, para não nos desviarmos, em tempo nenhum, Senhor. Segura nas nossas mãos, segura nas mãos do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante suas mãos para os céus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, e que todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém e amém.